Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar no dia 20 de junho, que é o dia 171, em 1 Reis, capítulo 22, versículo de 1 a 53. Durante 3 anos, não houve guerra entre a Síria e Israel. No terceiro ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, o rei de Israel disse a seus oficiais: "Não sabem que a cidade de Ramote-Gileade nos pertence? No entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria." Então se voltou para Josafá e perguntou: "Você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote-Gileade?" Josafá respondeu ao rei de Israel: "Claro que sim, você e eu somos um só. Meus soldados são seus soldados e meus cavalos são seus cavalos." E acrescentou: "Antes, porém, consulte ao Senhor." Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou: "Devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não?" Todos eles responderam: "Sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei." Josafá, porém, perguntou: "Acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também." O rei de Israel respondeu a Josafá: "Há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá." "O rei não devia falar assim", respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: "Traga Micaías, filho de Imlá, rápido." Vestido com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Quenaná, fez chifres de ferro e declarou: "Assim diz o Senhor: com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte." Todos os outros profetas concordaram, dizendo: "Sim, suba a Ramote-Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei." Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: "Veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso." Micaías, porém, respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar." Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: "Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não?" Micaías respondeu: "Sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei." Mas o rei disse: "Quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor?" Então Micaías respondeu: "Vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto. Mande-o para casa em paz." O rei de Israel disse a Josafá: "Não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins." Micaías prosseguiu: "Ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda." E o Senhor perguntou: "Quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote-Gileade e seja morto ali?" Houve muitas sugestões, até que por fim o Espírito se aproximou do Senhor e disse: "Eu o enganei." "De que maneira?" perguntou o Senhor. E o Espírito respondeu: "Sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas." O Senhor disse: "Você conseguirá enganá-lo." Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quenaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. "Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você?" perguntou ele. Micaías respondeu: "Você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto." Então o rei de Israel ordenou: "Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem: ponham este homem na prisão e dê-lhe apenas pão e água, até que eu volte da batalha em segurança." Micaías, porém, respondeu: "Se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio." E acrescentou aos que estavam ao redor: "Todos vocês prestem atenção às minhas palavras.
Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado a seguinte ordem aos 32 comandantes dos carros de guerra: ataquem somente o rei de Israel, não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás deles. É o rei de Israel, disseram. Contudo, quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Então, um soldado sírio disparou uma flecha ao acaso e acertou o rei de Israel entre as juntas de suas armaduras. Dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia e o rei permaneceu em pé apoiado em seu carro, de frente para os sírios. O sangue de seu ferimento escorria para o piso do carro e ao entardecer ele morreu. Quando o sol se punha, um clamor se espalhou entre os seus soldados. Estamos perdidos, voltem para suas casas. Assim o rei morreu, e seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi levado junto ao tanque de Samaria, e os cães vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor havia prometido. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que ele fez, incluindo o palácio de Marfim e as cidades que construiu, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Acabe morreu e se reuniu aos seus antepassados, e seu filho Acasias foi seu sucessor. Josafá, filho de Asa, começou a reinar Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Zuba e era filha de Siri. Josafá foi um bom rei que seguiu o exemplo de seu pai, Asa, e fez o que era certo aos olhos do Senhor, contudo não removeu todos os santuários idólatras. E o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incensos neles. Josafá manteve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá e a extensão do seu poder e suas guerras estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele expulsou da terra os prostitutos cultuais dos santuários idólatras que restaram do templo de seu pai Asa. Naquela época não havia o rei em Edom, mas apenas um governador. Josafá construiu uma frota de navios mercadantes para buscar ouro em Ofir. As embarcações, porém, nunca chegaram a navegar, pois naufragaram no porto de Ezion-Geber. Certa vez, Acasias, filho de Acabe, propôs a Josafá: deixe que meus homens naveguem com seus. Mas Josafá não aceitou a proposta. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho, Jeroão, foi seu sucessor. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 17º ano do reino de Josafá, em Judá. Reinou em Samaria por 2 anos, contudo fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo de seu pai e sua mãe, e o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Serviu a Baal e o adorou, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, como seu pai havia feito. Agora em Atos, capítulo 13, versículo de 16 a 41. Então, Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Homens de Israel e gentios, temente a Deus, ouçam-me. O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhe deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e ele deu
Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador, que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, ele perguntou: Vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou, mas ele vem em breve e não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e também vocês gentios temente a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprirem tudo que as profecias diziam a respeito dele, eles os tiraram da cruz e os colocaram num túmulo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias ele apareceu àqueles que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados, e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo salmo diz a respeito dele: Você é meu filho, hoje eu o gerei. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse: Eu lhes darei a bênção sagrada que prometi a Davi. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto: Não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados. E seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa, a alguém a quem Deus ressuscitou, cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pode fazer. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo que vocês não acreditariam mesmo que lhe contassem. Agora em Salmos capítulo 138, versículo de 1 a 8. Graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores adiante de ti dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo. Louvo teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo teu nome e tua palavra. Quando eu clamo, tu me respondes, coragem e força me dás. Os reis de toda a terra te darão graças, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande mesmo nas alturas. O Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira de meus inimigos. Estendes tua mão, e o poder de tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste. Agora em Provérbios, capítulo 17, versículo de 17 a 18. O amigo é sempre leal, e o irmão nasce na hora da dificuldade. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém, ou aceitar ser fiador de um amigo. Até amanhã, no dia 21 de junho.